O que eu quero passar para o senhor é esse grande desafio que nós temos de manter lubrificada a máquina do negócio agrícola brasileiro com crédito. É importante, nós estamos vivendo um bom momento, mas esse momento não dura sempre nesse bem-estar. Nós somos um caminhão carregado na subida. Se faltar crédito, se faltar combustível para esse caminhão, ele engole o caroço. Então, nós precisamos lubrificar essa máquina e precisamos pensar estrategicamente em como manter esse negócio financiado e com juros compatíveis com a realidade da competitividade do mundo. Então, a minha primeira questão, Antônio, desculpe me alongar, minha primeira posição para colaborar com o doutor Pedro, já agradecendo ele pela presença e pelo tempo. Tá bom. Então, assim, já deu uma noção assim, do que é de geral no setor, né, cooperativista e o setor de sindical. E o Pedro é a pessoa certa para solucionar esse problema. Primeiro que ele é um cara do mercado financeiro, ele é muito criativo, conhece a Caixa como ninguém, que há muito tempo que ele trabalhava, antes mesmo de ser da Caixa, ele acompanhava as operações da Caixa, e ele deu um exemplo, deu uma demonstração recente de que tudo é possível, quando ele, em curto prazo, colocou 60 e tantos milhões de brasileiros, assumiu esse desafio e colocou 60 e tantos milhões de brasileiros com aquele auxílio emergencial, que não é uma tarefa fácil. No mundo inteiro, todos os bancos, quem lida com isso, fica impressionado como é que a Caixa foi capaz de desenvolver uma operação desse porte no curto espaço de tempo. Então, o que a gente certamente vai propor aqui hoje, e a gente está iniciando aí pelas essas duas falas, para o Pedro, é moleza. Não tem dificuldade nenhuma, porque quem conseguiu o que conseguiu, ele consegue resolver o problema do agro facilmente. Pedro, na hora que você quiser começar a falar, eu te passo a palavra. Se você quiser ouvir mais gente agora, eu vou passando para outras pessoas. O que você prefere? Eu quero agradecer. A gente vai ter daqui a pouco... Ainda não, por favor. A gente vai ter uma apresentação que eu acho que responde uma parte grande dos primeiros questionamentos, mas, Alvarenga, eu queria reforçar, é um grande prazer estar aqui, do seu convite. Certamente a Caixa Econômica Federal terá um papel diferenciado nessa questão do agronegócio, da agropecuária. Também acho que tem que ter uma rediscussão do papel dos 3 fundos constitucionais, FCO, FNE e FNO. A gente teve, inclusive, uma discussão e redução da nossa taxa de gestão de 1% para 0,5% ano passado do FGTS, mas esses 3 fundos têm, na verdade, taxas de até 6% de taxa de gestão, 3% de taxa de gestão e 3% de risco de crédito. Então, parte da explicação de por que o Banco do Nordeste ou o Banco do Brasil tem uma penetração muito maior no agronegócio vem daí. Se você tem um fundo com um funding diferenciado e uma garantia implícita de risco de crédito, é óbvio que você vai estar mais presente quem não tem. Então, acho que esse é um ponto que não é discutido na sociedade. Foi fortemente discutido a redução da taxa de juros, da taxa de gestão da Caixa no FGTS, mas eu não vi nenhuma discussão de ninguém em relação ao FCO, FNO e FNE. Ninguém. Ninguém que está aqui, ninguém do mercado, e eu acho que isso é um mistério. Mas, certamente, a Caixa, gerindo também esses fundos, terá muito mais participação do que sem essa gestão. Está sem som? Está com som. Tá, e aí, mas o que é importante? Nós, nesse momento, estamos pagando 90 milhões de pessoas por mês. 65 milhões do auxílio, 5 milhões do BEM, benefício de manutenção do emprego, e são 60 milhões de pessoas do FGTS em 3 meses. 20 milhões a cada mês. Então,
quando você paga 90 milhões de pessoas por mês, a gente desenvolveu uma plataforma digital que estaremos também disponibilizando ao setor agrícola. Por isso, a gente conversou e vai focar muito também no Pronaf. Não é concebível que a Caixa Econômica Federal não apoie o Pronaf, que faça isso indiretamente via outros bancos ou Banco do Brasil, porque nós somos maiores que todo o sistema financeiro juntos. Nós temos 26 mil pontos de venda. Nós estamos em todos os municípios do Brasil, seja nas nossas 4 mil agências, seja nos nossos 8.900 correspondentes bancários ou nas 13 mil lotéricas. Basicamente, existe uma lotérica em quase qualquer município do Brasil. E isso é uma questão importante, porque esta gestão vai a campo. Nós passamos 65 finais de semana viajando pelo Brasil. É o que a gente chama de Caixa Mais Brasil. Primeiro que a gente foi em Roraima, aonde eu descobri no meio de janeiro que tinha sido um desastre a primeira política de crédito agrícola da Caixa Econômica Federal, que o próprio pessoal de Roraima pedia para a gente não replicar, porque como não foi bem estruturado, o pessoal chegava, tomava o empréstimo, comprava uma caminhonete e era 100% de perda. Então, o que a gente vai apresentar para vocês, eu entendo que é um caminho inicial. Nós vamos sim, a nossa ideia é ter, até o final dessa gestão, ao redor de 50 bilhões de reais de crédito, sem gestão de nenhum fundo constitucional. Então, com gestão é outra coisa. Mas sem gestão a gente passa de 4 bilhões para 50 bilhões. É um aumento de 12 vezes e meia e focado nos créditos de longo prazo. Seja nos longo prazo, seja naquela parte de agricultura familiar, que a gente tem 2 bilhões de reais, emprestou zero, que não existe. A Caixa é o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes. Então, é inaceitável que a gente não faça nada de Pronaf e fique levando multa, né? Não vou falar o número porque é uma questão interna nossa, mas a gente levou uma multa multimilionária porque não emprestou. Isso não existe. E também para o segmento do Pronamp. E lembrando, como a gente acabou de fazer, estamos liderando, entre todos os bancos, o financiamento às micro e pequenas empresas no Brasil, que é o Pronamp, com E. E a gente começou uma semana antes de qualquer outro banco, já temos 10 bilhões de reais, inclusive com uma parceria com o Sebrae. Então, a Caixa mudou. A gente não é o banco das grandes empresas, daquelas que não precisam da Caixa. Somos o banco da parte imobiliária e vamos ser da parte agrícola, mas um passo de cada vez. Nós não vamos abrir tudo de uma vez, e se a gente fizer isso, vai dar confusão. Então, nós vamos fazer com foco, nós vamos ter uma relação com os ATERs, né? Da mesma maneira que nós temos correspondentes exclusivos na parte imobiliária, que é onde a gente tem mais de 70% do mercado, nós teremos isso na parte agrícola. E nos últimos 8 finais de semana, se eu não me engano, foram 7 visitas a fazendas também, em especial para a região aqui do Centro-Oeste e de Minas, Unaí, Paracatu, aqui, então, perto de Brasília, em todos os lugares, Catalão, a gente vai o tempo inteiro, Anápolis, e foi muito importante. Por quê? Só indo. Eu sou uma pessoa do Rio, que morei 15 anos em São Paulo, estou há 2 anos em Brasília, mas eu não conhecia os detalhes. Eu fiquei surpreso com a tecnologia que existe e ficou muito claro, indo a esses lugares, a necessidade de financiamento para armazéns, para toda a questão básica, que faz uma diferença incrível quando você consegue ter, por exemplo, como a gente viu muito em Unaí, Paracatu, as terras irrigadas e a revolução, a parte de feijão, por exemplo. Então, de novo, para vocês isso é básico, mas aqui na Caixa não era, e nós já assinamos, inclusive, no sábado, o primeiro financiamento com 15 anos e 3 de carência, que vai ser o carro-chefe da Caixa Econômica Federal, e não só para grandes empresários, mas para médios empresários, e faz toda a diferença quando, por exemplo, você tem uma pessoa que não tem aonde guardar a sua soja, o seu milho, e acaba tendo que vender
quando produz, e se puder estocar durante 2, 3 meses, vai ter um fluxo de caixa muito mais estável. Isso é básico. A Caixa é um banco que consegue fazer financiamento de longo prazo, com garantia real. Então, vou pedir para a gente apresentar, porque, de fato, vocês vão ver algo que não é... E essa é uma característica dessa gestão. Nós não prometemos, nós fazemos, nós já fizemos a primeira. Então, o que a gente quer, até com todos vocês, é ajuda para que a gente consiga realizar isso de uma maneira mais forte. Pode passar, por favor? Eu gostei do dever de casa que você passou. Temos que trabalhar nesses fundos constitucionais. Não é isso? O agro tem que procurar através da bancada ruralista, da CNA, principalmente, como é que a gente pode acessar esses fundos constitucionais. É um dever de casa que a gente já tem aqui, não é isso? Vamos lá, professor. Exatamente. Então, eu acho que a competição é ótima e, na verdade, o que a gente tem aqui? Temos um problema técnico. Temos um problema técnico. Só nós estamos nos ouvindo. Eu estou recebendo informações aí de pessoas que estão na live, não tem som. Só nós aqui temos o som. Tem algum problema técnico aí? Júnior, vê isso, por favor. Deve ser o pessoal do YouTube, né? Júnior, vê, por favor. O pessoal está sem som, só nós aqui estamos nos ouvindo. Então, vamos lá, Pedro. Tá, aí qualquer coisa, né, Alvarenga, a gente grava aqui e passa para o pessoal depois. Talvez seja uma solução. Mas, assim, o que é importante aqui? Nós temos agora uma carteira de 6,8, exatamente porque a gente vem financiando fortemente agora, mas o nosso número, né, e o recurso de 12 bilhões, mas pode guardar que o número para a Caixa Econômica Federal é 50 bilhões de reais. Então, qualquer coisa menor que 50 bilhões de reais até o final de 2022 será uma derrota. Isso está gravado aqui, então já é uma determinação nossa realizar um volume de crédito agrícola, agropecuário, com matemática, porque essa gestão da Caixa realiza tudo de uma maneira matemática, mas focado também no longo prazo. Quer dizer, não adianta você focar única e exclusivamente em 12 meses, em 9 meses, porque a gente não vai fazer a diferença para o Brasil simplesmente no financiamento de capital de giro. A diferença da Caixa Econômica Federal sempre foi no financiamento de longo prazo com garantia real. Pode passar, por favor? Então, aqui, né? Aqui a gente tem a questão importante, exatamente, de novo, a gente está começando, é muito importante as críticas, é muito importante as sugestões, essa é uma gestão que ouve muito. Então, nós temos, com recursos obrigatórios, 15 anos, com 3 de carência, custeio e comercialização a 3,5% ao ano, investimento Pronamp a partir de 4,8%, e nos LCAs, ou seja, sem o recurso obrigatório, a partir de 6,1%, investimento 7,3%. Esses, de novo, são recursos, são operações que já estão sendo assinadas. Isso não é promessa, nós já estamos fazendo. Acho que vai passar aqui o quanto a gente já aprovou até. Pode passar, por favor? Então, aqui, de novo, no detalhe, construções de armazéns, silos, né, 15 anos, aquisição de tratores, pulverizadores, colheitadeiras e implementos 8, financiamento de projetos de irrigação 10, aquisição de animais 5 anos, que inclusive a gente fechou nesse final de semana também, muito interessante. Eu, pessoalmente, já assinei como testemunha mais de 10 contratos, investimento fixo em demais finalidades 8, e prazos até 60 meses, 61, 120. Ou seja, o que é importante aqui? Nós começamos, de fato, a oferecer um produto estruturado, de longo prazo, que vai fazer a diferença. Esse é um caminho, e a gente quer conversar, quer ter a demanda, mas tem um volume muito grande focado para esse segmento. Pode passar, por favor?
Então, foi lançado já no dia 17 de julho, a gente já assinou no dia 24, na verdade, a gente assinou vários no final de semana inteiro, que a gente estava em Anápolis, né? E a situação na segunda-feira, com 56 contratos, com quase 250 milhões de reais. Mas o mais importante, por isso que essa reunião aqui, Alvarenga, é importante, porque a partir do momento em que vocês entendam que esse é um foco da Caixa Econômica Federal, eu não tenho dúvida que esse valor vai aumentar 20 vezes, porque o que a gente precisa aqui é de conversa, que vocês entendam aonde que é o nosso foco, e a gente está remodelando, inclusive, nossa dinâmica de atendimento, que é claro que a gente precisa ter uma estrutura mais eficiente para a parte agrícola, isso a gente vai fazer. Pode passar, por favor? Assim, eu acredito que os diferenciais da Caixa são... pode passar. Já acabou? Eu vou falar isso no final. Então, silo, galpão, armazém, energia solar, aquisição de matrizes, sistema de irrigação, correção do solo. De novo, é todo o universo que vocês conhecem, certamente muito melhor do que eu, e que é fundamental para o crescimento do Brasil, o crescimento matemático, o crescimento do campo, que é uma relação fundamental para a economia. Pode passar, por favor? Melhorias que a gente está fazendo na revisão de matriz de garantias, o custeio, Pronaf custeio, o CCA, que é uma demanda que a gente sabe que a gente vai melhorar, aprimoramento dos processos de manutenção e concessão. De novo, todas as demandas que vocês tiverem, tem o vice-presidente de produtos aqui, o Celso, vai estar em contato, o Alvarenga conhece até, e a gente vai ouvir. Vamos ouvir, vamos analisar e vamos melhorar. Eu não tenho dúvida que o que a gente está começando a conversar com vocês tem muito que melhorar. E nós vamos melhorar. Pode passar, por favor? Então, a mensagem final aqui para essa primeira parte é a seguinte. O que a gente tem aqui... deixa eu voltar. O importante é o seguinte, a gente vai vir forte, estruturado, matematicamente, como a gente faz em vários segmentos. A Caixa tem foco imobiliário, serviços sociais, créditos às micro e pequenas empresas, e agora a gente vai ter, do ponto de vista da parte agrícola, de uma maneira clara, nós somos um novo entrante. Como todo novo entrante, nós temos uma série de vantagens comparativas. É muito claro, e de novo, com mais de 10 fazendeiros que nós conversamos, empresários, que todo mundo, todos que eu conversei, dão boas-vindas à Caixa dessa maneira estruturada, porque ninguém quer ter apenas um banco de relacionamento. A diferença é que nós não vamos para uma aventura, como aconteceu há 10 anos atrás. Nós não vamos para um processo de corrida de 100 metros. É uma maratona, nós entendemos, e de novo, da mesma maneira que ninguém conhece imobiliário como a Caixa Econômica Federal, a gente não está aqui para competir especificamente com o Banco do Brasil, que é um banco único e que conhece há décadas esse segmento. O que a gente está é o seguinte, nesse segmento que a gente está oferecendo, nós teremos um diferencial e faremos bonito, sem dúvida nenhuma. E aí é um ano depois do outro, para que a gente vá crescendo, mas de uma maneira matemática. O que eu não quero é um crescimento muito rápido, em vários segmentos da parte agropecuária, e daqui a um ano a gente tem que botar o pé no freio, porque a gente foi rápido demais, sem ter o conhecimento. Eu quero um crescimento contínuo, rápido, mas contínuo e matemático. Então, obrigado, eu falo bastante, mas é um prazer estar aqui, e a gente está à disposição para responder as perguntas e conversar. Muito obrigado. Eu queria pedir para o assim, três segmentos. Primeiro, o Jacir, que é do COSAG, da Fiesp, para falar um pouquinho, fazer algum comentário. O João Sampaio, falando em nome do setor de carnes, que ele é dessa área, da Marfrig, diretor conselheiro da Marfrig, e a atuação dele principal é carnes e borracha. O Luiz Barcelos, que é do setor de frutas do Nordeste, e o nosso amigo Orita, que é do algodão.
do algodão, que eu acho que até que o Pedro vai na sua fazenda lá, né? Então, vamos lá. Jacir, fala um pouquinho aí, faz um comentário, por favor. Obrigado, Antônio. Parabéns, doutor Pedro, pela apresentação. Eu queria fazer voz conjunta ao que o doutor João Martins e ao que o Márcio Freitas comentaram. O Márcio citou as cooperativas para ajudar no crédito. Adicionalmente, junto com as cooperativas, eu represento a agroindústria. Na Fiesp, esse conselho é basicamente formado pela agroindústria e também pela produção agrícola. E nós podemos ser um canal importante, inclusive para dar mais amplitude corporativa para a Caixa Econômica, para a distribuição de recursos para algumas cadeias produtivas. Aí eu posso citar a cadeia na qual eu tenho atuação, que é a cana-de-açúcar, a cadeia do leite, são várias cadeias produtivas que podem ser atingidas pela Caixa Econômica com a ajuda da agroindústria processadora. E eu acho que é algo que vai também ampliar o escopo de atuação da Caixa Econômica junto ao mundo corporativo. É essa a minha contribuição que eu gostaria de fazer para o senhor. João Sampaio, você está aí? Estou aqui, presidente. Obrigado. Vamos lá. Bom dia a todos. Setor de carnes, cadeia produtiva das carnes. Obrigado. Bom dia, doutor Pedro. E agora até a cadeia produtiva da carne está ganhando dinheiro, mas não poder, né? Está um ano bom. Está um ano bom. Não pode falar muito, não. Vocês não podem reclamar, não. Hoje é aniversário do João, hein, João? Parabéns aí. Parabéns, João. Muito obrigado, Chico. Bem, doutor Pedro, eu acompanhei em 2012, quando a Caixa começou a vir para o setor rural, com muita satisfação, mas depois parece que refluiu um pouco e agora estou acompanhando a sua apresentação com muita satisfação, com muita alegria, e acho que temos realmente, o senhor colocou muito bem, temos uma oportunidade enorme. No setor de carnes, se a gente for olhar para o setor de frangos e suínos, a Caixa podia ser sim, o grande parceiro dos integrados para financiar melhorias, ganhos de tecnologia, eficiência. Existe já um financiamento feito por Banco do Brasil, Sicredi e alguns outros, Santander está fazendo, e que a Caixa poderia entrar também, que é financiar a melhoria dos aviários, a construção dos aviários. E é um programa que você faz conjunto com as empresas, ou seja, a RF, a Seara, a Aurora, as cooperativas todas, Coamo, LAR, todas elas têm interesse. Esse é um projeto interessantíssimo, porque você vai substituir aviários antigos por aviários novos, com toda a tecnologia, com melhorias de bem-estar animal, com uma série de coisas, e são projetos de longo prazo, que é a especialidade da Caixa, como o senhor muito bem colocou. Então, vejo isso como muito bom para o setor de bovinos. Também gostei da aquisição de animais, acho que isso pode ser bem interessante também, numa melhoria de eficiência e produtividade. Então, lhe parabenizo, estou gostando de ver a sua energia, empolgação, tem deixado todos nós aqui animados. Então, parabéns pelo trabalho, vamos em frente. Obrigado, Alvarenga, deixa eu só colocar, já falei para o Celso aqui, e ele vai falar já pedi para chamar outro vice-presidente, o Rafael, porque faz todo sentido. Então, essa questão, para deixar até para que vocês todos entendam, processo de melhoria, investimento em melhoria faz todo sentido. Eu estava numa fazenda nesse fim de semana, eu fiquei impressionado com a cadeia do leite, não imaginava o tamanho da tecnologia, e o que a gente está financiando, na verdade, é um segundo galpão e todo um outro maquinário, circular, com 60 posições. Não tinha mais leve noção da quantidade de tecnologia. Então, é isso que a Caixa vai fazer, sim.
Então, do ponto de vista das matrizes, etc., esse é um investimento que tem tudo a ver com a Caixa Econômica Federal, longo prazo, adição de valor agregado para a cadeia, para os brasileiros, para o Brasil. Então, eu vou passar depois, Alvarenga, se você pudesse fazer esse elo do Celso, e aí a gente distribui aqui com os vice-presidentes. A gente é bem rápido, tá? Matemática. O Banco da Matemática é o banco de todos os brasileiros e o Banco da Padaria de Seu Joaquim. Nesse caso aqui, como no imobiliário, que a gente financia, sim, as grandes empresas, na parte de saneamento, sim, as grandes empresas, nesse segmento agrícola, sim, também, porque são segmentos focados. Em especial, vou reforçar aqui, nessa questão de melhoria. Obviamente, a gente vai financiar o curto prazo também, mas aonde vocês vão ver a Caixa Econômica Federal com uma diferença é naquele onde ninguém focava muito. Então, eu fiquei muito feliz, me emocionei, inclusive, não vou falar muito que eu me emociono, quando eu percebi, assim, a família, uma fazenda de 1.000 hectares, que talvez não seja, obviamente a gente tem aqui gente que deve ter 100, 200 mil, as cooperativas, mas quando você vê uma família com 1.000 hectares plantadas de soja e milho, e que consegue construir o seu armazém, o seu silo, e passa a ter uma agregação de valor para a terra, redução. Então, é emocionante, porque cabe no valor, paga-se relativamente rápido, só que às vezes as pessoas nem tinham pensado nisso. Então, a vantagem que a gente tem, a emoção que a gente tem aqui, é poder chegar nesses pequenos para médios produtores que efetivamente podem mudar a sua vida. Mas, obviamente, quando você está falando em toda a cadeia e poder financiar essa melhoria, certamente a gente vai fazer também. E, de novo, a nossa meta é ter uma carteira de 50 bilhões de reais, sem contar nenhuma gestão de fundo constitucional. Agora, o Luiz Barcelos, a Abrafrutas. A Abrafrutas é um setor importante e absorve muita mão de obra. Luiz Barcelos, fala um pouquinho assim, sobre o seu setor. Bom dia, meus amigos. Bom dia, presidente Pedro Guimarães, presidente Getúlio Alvarenga. E quero saudar aqui meus colegas do agronegócio em nome do João Sampaio, meu caro Zazo, pelo aniversário de hoje, a quem desejo saúde. Presidente, estivemos juntos já uma vez em Natal, estava marcado uma visita aqui na fazenda, eu fico em Mossoró, Rio Grande do Norte, na divisa com o Ceará, mas acabou, sua agenda não permitiu. Eu sei que eu estava viajando todos os finais de semana da pandemia. Mas nós tivemos uma palestra sua no Ceará, inclusive uma palestra emocionante. O Pedro, ele transpira emoção. Foi muito boa em todos os sentidos, financeiro, econômico, mas eu vi a experiência de vida que ele teve, que ele já viveu. Eu não vou falar aqui porque eu não quero estragar as surpresas que ele conta, mas é emocionante, arrepiamos. Presidente, a gente representa o setor da fruticultura no Nordeste brasileiro, especialmente no semiárido, onde as oportunidades de vida para os nossos brasileiros nordestinos é muito restrita. Então, nós sabemos aqui que os índices de DH mais baixos estão concentrados aqui, e a fruticultura irrigada é um caminho importante para que a gente elimine esse lado ruim do socioeconômico brasileiro. E a nossa fruticultura é voltada para a exportação. Então, ela tem muita tecnologia israelense, tudo de fora. Um dia o senhor está convidado para vir conhecer. Só a minha empresa gera 8.000 empregos diretos, são 8.000 carteiras de trabalho diretas, né? Somos grandes exportadores de melão e melancia para a Europa. A Caixa tem dado passos importantes, já está com a ACC, já somos clientes de vocês, que antes não tinha, mas o ACC já é um instrumento importante para financiar nossas exportações. A nossa folha de pagamento está com vocês, principalmente pelas lotéricas que tem a cada cantinho aqui do Nordeste brasileiro, que serve também como uma agência bancária, então nós somos um grande parceiro. E o que eu quero colocar aqui é que a gente precisa realmente, como o Alvarenga falou, pulverizar um pouquinho mais a gerência e a administração e os empréstimos dos fundos constitucionais. Hoje o Banco do Nordeste praticamente é exclusivo no FNE, a gente tem muita dificuldade. Outro dia nós fizemos uma reunião com todos os produtores de melão, todos, e o Banco do Nordeste veio apresentar. Por curiosidade, levanta a mão aqui, quem tem a dívida com o Banco do Nordeste, que o total da dívida, o Banco do Nordeste representa mais de 30%. E apenas um único produtor levantou a mão. No meu caso, o Banco do Nordeste representa apenas 2% do meu endividamento.
Ou seja, alguma coisa não está certa nessa equação. Então, o que precisar da gente aqui, eu sei, não é uma matéria fácil, a gente encontra muita resistência, mas nós não queremos tirar o Banco do Nordeste dessa administração, não. O que nós queremos é que a Caixa Econômica venha administrar esses fundos também, porque eu tenho certeza que com essa sua mentalidade hoje, nós iremos ter muito mais concorrência e, portanto, seremos muito mais ágeis, que é o grande problema que nós temos hoje dentro do Banco do Nordeste. Uma burocracia enorme, e, infelizmente, quando o melão, para você ter uma ideia, presidente, 60 dias uma sementinha vira uma fruta, ou seja, 60 dias é o ciclo dele. Eu na época da seca aqui, para perfurar poços, para não ficar sem produzir, demorou 2 anos para sair esse financiamento. Quer dizer, é uma coisa impensável. Então, parabéns pela condução. Eu sei que você é uma pessoa jovem, de mentalidade modernista, precisa conhecer realmente aqui a nossa região e tenho certeza que a parceria da Caixa Econômica com a fruticultura brasileira só vai trazer benefícios para todo mundo. Muito obrigado. Bom, falamos de tecnologia, você falou de tecnologia, o Walter... Oi, fala. Deixa eu só reforçar, porque eu acho que é sempre importante, né? Quero agradecer realmente. Só quem passou por dificuldade na vida, não vou falar, que senão eu me emociono. Meu pai faleceu há muito tempo, minha mãe. E na parte imobiliária, quando a gente assumiu o banco, se cobrava 14% ao mês do cheque especial, hoje está em 1,8%. Na parte imobiliária, a gente não tinha uma série de linhas. Então, eu acho que só quem sofre assim pode ver o quanto que é importante. Vocês podem ter certeza, convicção, que do ponto de vista nosso, é exatamente o que a gente quer. Essa questão do Nordeste, a gente já visitou várias regiões, mas no interior mesmo, lá como Oeiras, no interior do Piauí, várias outras. Então, esse é o tipo de produto. Em Petrolina, a gente viu também, lá no Quadrado, lá em cima, no Piauí também. Então, a gente quer fazer, mas o que é importante? Essa parceria com vocês para que a gente chegue com produtos bem estruturados e com financiamento que hoje vai ser já muito mais consistente do que estava no passado. Já está muito claro para mim que é fundamental e que tem tudo a ver com o DNA da Caixa Econômica Federal. Então, nós faremos, mas, de novo, quanto mais vocês possam nos ajudar, mais eficiente será e mais rápido será essa operação. Muito bem. Então, assim, você falou em tecnologia, como é que o setor do agro hoje é fortemente tecnológico, a adoção de tecnologia de ponta. Então, eu queria que o Orita, que é o homem do algodão, que tem uma tecnologia de primeiro mundo, fala um pouquinho, Orita, da sua fazenda. Fala dos problemas, não da sua fazenda. Fala dos problemas que o setor de algodão tem, o setor de grãos em geral tem em relação a financiamento e quais são as suas sugestões para a Caixa. Perfeitamente. Obrigado, Antônio, primeiramente. Obrigado pelo convite. Obrigado, presidente Pedro. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Estou vendo o Maturo, o Francisco, há quanto tempo, né, Francisco? Jacir também, em função de tudo isso aí, temos encontrado pouco nos últimos meses, mas espero que isso tão logo passe essa questão de saúde, a gente volte a nos encontrar para poder nos vermos pessoalmente e conversarmos, trocarmos ideias. Eu acho assim, a apresentação que o Pedro fez vai muito em linha com aquilo que eu penso, com aquilo que até eu lhe sugeri, Antônio, com relação às linhas de financiamento. Tá? Acho que devemos separar financiamento de curto prazo e de longo prazo. Curto prazo seria o financiamento de custeio, que o governo anunciou 220 e poucos bilhões de reais. Acho que é um volume bem robusto, adequado, e tem uma grande outra parte de recursos de curto prazo para custeio, que os médios e grandes têm mais acesso. Eu acho que essas linhas atendem bem os pequenos e médios, e os grandes acessam, como a limitação de recursos é de 3 milhões de reais por CPF, e grande parte da agricultura brasileira ainda está no formato de pessoas físicas, e acaba os 3 milhões não atendendo, mas esses grandes produtores acabam acessando outras linhas de crédito de mercado, que em função da queda da Selic e tal, está muito próximo, está muito adequado à atividade. Então, eu penso que no caso de custeio, de recursos de curto prazo, estamos relativamente bem atendidos. Eu faria uma coisa, doutor Pedro, uma sugestão, foi o
o Luiz Barcelos falando com relação ao BNB, mas o BNB também tem algumas coisas. Tem uma questão que eu gostaria de citar que é muito relevante. Há algum tempo eu faço com o BNB, ele chama de custeio automático. O que é um custeio automático? Você pega um custeio, uma cédula, para 5 anos de custeio automático. Você pega 100, pagou o 100 mais juros, daí 2 dias renova o 100. 1 ou 2 dias. Pagou num dia, em 2 dias eles renovam. Qual que é a vantagem para o produtor? Não tem aquela questão de estudo de limite de crédito, aquela insegurança se vai ser renovado ou não, e a custa cartorial. Você registra uma cédula e que você tem validade por 5 anos, à medida que você paga, e o banco quer ver, claro, a tua capacidade de pagamento. Não é que você paga só o juro, não, você paga integral, porém você renova automaticamente em 2 dias o valor do principal. Eu acho isso um mecanismo bastante moderno, que eu saiba, eu trabalho com vários bancos, que eu saiba, é o único banco que tem essa modalidade. Acho que deveria ser implementado por outros bancos, como o Banco do Brasil, como o Caixa Econômica, como esses bancos que estão entrando de forma robusta no agronegócio. Fora isso aí, a questão da infraestrutura é sabida por todo, questão de armazém em nível de fazenda é um pouco limitado. Então, esse armazém traria seria bom não só para o produtor, porque ele sai daquela sazonalidade de preço, daquela pressão de venda, e claro que o comprador vai fazer o papel dele, de se tem uma oferta a mais, ele vai pagar menos, é natural, ele vai se apropriar disso, e fora isso, uma questão de uniformidade de preço para todo o país, para toda a sociedade que vai ser beneficiada dessa estabilidade. Não vai ter picos de alta nem tão baixo, e melhoraria de forma sobremaneira o fluxo de caixa do produtor, que é uma das questões que eu acho importante, é fluxo de caixa. Eu acho que em todas as atividades, o produtor agrícola não via isso de uma forma assim tão prioritária no passado, quando ele tinha um momento que tinha safra e vendia tudo, e hoje ele vê que é necessário ter um fluxo de caixa distribuído ao longo dos anos. E o armazém é fundamental para isso. Tá? A questão das máquinas e equipamentos, fundamental. A tecnologia embarcada em máquinas e equipamento hoje é algo que você não vê em automóveis de luxo que eu não sei mais hoje, eu fui produtor, cheguei aqui em 84, subi em cima de tratores que eram marchas comum, sem cabine. Hoje eu não consigo entrar numa máquina de John Deere de alta tecnologia e fazer ela funcionar, porque ela não tem nada disso. O operador hoje tem que fazer cursos para isso, para ele ter uma tela de 14 polegadas na frente dele, que é tudo touchscreen e tem que operar. Tá? Então, evoluiu muito. E isso tem que ter acesso ao pequeno e médio, e com isso, ele vai plantar na janela certa. A questão de plantio no Brasil, na agricultura tropical, você perder a janela 1 semana, 10 dias, doutor Pedro, isso é fundamental, isso te prejudica a média final, assim, de uma forma muito forte. Então, você tem que ter equipamento dimensionado para aquilo e você tem que ter acesso a esse crédito. Que muito dessas máquinas e equipamento foram compradas com fluxo de caixa, com recurso próprio, e isso não é o correto. Isso vai acabar, o produtor é levado a comprar por uma necessidade, e sem essa linha de longo prazo, ele vai machucar o balanço dele, porque isso vai afetar no final do ano que ele tirou aquele dinheiro do fluxo de caixa para comprar uma máquina cara. E essa máquina vai trazer, em termos de rentabilidade, produtividade, vai ser benéfico, e também o desperdício, porque você vai plantar e vai colher na hora certa. Tá? E uma outra coisa que eu gostaria de colocar, que ficou um pouco esquecido ao longo do tempo, é a questão de correção de solo. Eu diria que talvez hoje, com toda essa tecnologia que existe em termos de máquina, infraestrutura, a correção de solo, eu diria que é o mais importante para a garantia de crescimento de produtividade. Nós temos uma parte de genética e de transgenia, está indo muito bem, as multinacionais têm nos trazido soluções, têm nos trazido material genético altamente produtivo. Por outro lado, você precisa ter o solo preparado para receber toda essa tecnologia. Eu acho que o produtor está um pouco deficiente nisso aí, por falta também de financiamento de longo prazo. Você corrigir um solo, você não corrigir para um ano. Você corrige por um longo prazo, você faz calcário, fosfato, potássio, isso te dá uma garantia não só de produtividade no ano, mas quando você tem um solo bem nutrido, você vai sentir menor os efeitos climáticos. Se você tem um período de estiagem de 20 a 25 dias, um solo bem nutrido vai te responder muito melhor do que um solo onde não está bem corrigido, não está bem nutrido. O sistema radicular da planta vai procurar água lá a 2 a 3 metros de profundidade quando você tem um solo bem corrigido. E é o que você diz em termos de correção de solo. Eu acho isso importante.
Só para rapidamente finalizando, eu acho que eu gostaria até de assim, colocar 3 pontos que eu coloco na agricultura brasileira. Eu cheguei aqui no oeste da Bahia em 1984, aos 20 anos. Então, tem 36 anos que eu estou aqui no oeste da Bahia, pratico somente agricultura. Comecei plantando 125 hectares e esse ano eu planto 102 mil hectares aqui no oeste da Bahia, sempre fazendo agricultura. Quando eu cheguei aqui em 1984, a produção brasileira de grãos era de 50 milhões de toneladas. Tá? Foi quando nós começamos, a própria Embrapa nos ajudou muito, nos deu o caminho de correção de solo para aprender a trabalhar em terras ácidas, em terras pobres como é o oeste da Bahia. Até o oeste da Bahia é considerado o solo mais pobre dos cerrados. Tá? É extremamente pobre, porém ela tem uma vantagem, que ela é muito plana, de fácil mecanização e um solo profundo. Então, é fácil de se corrigir. Uma vez você adquirindo, você chegando no nível de fertilidade bem corrigido, a Bahia hoje é a região oeste da Bahia, é a região que tem a maior produtividade de soja, de milho e de algodão. Não é de uma ou de outra. Das três culturas juntas, é a maior produtividade. Não é a maior área, porém é a região com a melhor produtividade de soja, milho e algodão do Brasil. Eu acho que isso me orgulho muito por fazer parte disso aí e estar aqui no oeste da Bahia desde 1984. Mas, como eu vinha dizendo, em 84 produzia-se 50 milhões de toneladas. Esse ano nós vamos produzir 250 milhões de toneladas. E naquele momento, o que era necessário? Toda essa tecnologia de correção de solos ácidos, calcário, gesso, fósforo, potássio, e houve um desenvolvimento. E depois tem um outro ponto que eu considero importante, que em 2000 nós alcançamos a tão almejada safra de 100 milhões de toneladas. 16 anos depois que eu cheguei aqui, em 84, chegamos a 100 milhões de toneladas. Tá? Em função dessas melhorias genéticas e de correção de solo. Em 2000, logo em seguida, houve o programa de Moderfrota, que eu acho que foi espetacular para um outro salto da agricultura brasileira, que saiu de 100 milhões de toneladas para 250 milhões de toneladas agora. Então, foi máquina, foi crédito, abundante crédito através dos finames, créditos assim, bons, adequado à atividade agrícola de longo prazo, e foi onde houve uma modernização de frota muito grande. Foi onde o agricultor brasileiro, deixou de ter aquele desejo de ver o agricultor americano usando uma marca, um trator John Deere, um trator Case, e conseguiu trazer isso para o Brasil. E essa diferença tecnológica, que até 2000 era muito grande em termos de máquinas e equipamento, acabou. Não existe mais. Hoje a máquina que o americano, que o europeu, que o australiano usa é a mesma que o Brasil usa. Tem máquinas com uma coletadeira de algodão, ela vem inteiramente, não é nem montada, ela vem importada, pronta dos Estados Unidos, pelo pelo Espírito Santo, chega na minha fazenda pronta. Ou seja, não existe mais uma defasagem tecnológica em relação às máquinas e equipamentos. Então, acho que esse é o panorama que eu queria colocar. Eu acho que o caminho é esse. A preocupação mais, doutor Pedro, eu vejo mais nas linhas de médio e longo prazo. As de curto prazo, as próprias trading fazem pré-pagamento de exportação, fazem adiantamento de contrato de câmbio, as próprias indústrias de agroquímicos também acabam financiando parte dos defensivos agrícolas para a produção. Então, o que eu vejo importante é armazém, máquinas e equipamentos, isso e correção de solo. Isso é proibitivo o produtor tirar do capital de giro dele, tirar do recurso dele, caixa dele, tá? Porque vai faltar lá na frente. O Orita falou de correção de solos, tem não só a correção de solos, mas também a recuperação de solos degradados. Sim, também é muito importante o financiamento da recuperação dessas solos degradados. O Brasil tem muito solo degradado e precisa incorporar esses solos ao processo produtivo. Você quer fazer um comentário agora? Eu passo aqui. Tem um pessoal da cana, açúcar e álcool querendo falar um pouquinho. Eu penso que é bom fazer em paralelo. Tá bom, então assim, manda brasa. Nós, de correção de solo, a gente já tem nessa linha, né? É fundamental. A parte do esteio automático, a gente estava conversando aqui, acho que faz todo sentido matematicamente. Então, a gente vai avançar e acho que nada como competição. Vamos analisar bem essa dinâmica do Banco do Nordeste. Não tem por que não fazer isso matematicamente. A parte de máquinas, a gente andou nessas máquinas, eu pessoalmente, e realmente é impressionante, inclusive realizando a colheita, né? Então, soja, milho, milheto, sorgo, feijão,
todas essas culturas eu já vi plantar, colher, ainda não vi algodão, mas o que eu percebi é exatamente esse diferencial, e ficou impressionante também a diferença de como é que você faz quando trata melhor o solo, com cobertura. Então, também tem uma questão que é muito clara para mim, de como que a gente consegue ainda uma produtividade muito maior, porque em todas as fazendas que eu fui, todas, sem exceção, algum vizinho tinha ou pecuária extensiva ou nada. Então, é muito óbvio que você pode, com investimento, melhorar a produtividade nas áreas que você já tem. Isso para não falar da irrigação, que é algo também muito importante e que pode fazer a diferença. Então, a Caixa vai, sem dúvida nenhuma, estar presente exatamente nesse financiamento de médio e longo prazo, aonde a gente vai conseguir ajudar os produtores, os brasileiros, a ter uma maior eficiência da sua produção. Acho que a gente pensa muito alinhado e por isso é que é tão importante visitar, né? Então, a gente vai sim. E também, em paralelo, a gente vai lançar um programa de mais de 10 milhões de árvores sendo reflorestadas, um reflorestamento muito por regiões, região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Outra coisa que a gente pode conversar também, porque acho que isso faz parte de todo o investimento socioambiental nosso. Então, acho que ajuda também toda essa discussão, que obviamente tem uma parte política e econômica aí, de querer colocar o Brasil como um país que não protege o seu meio ambiente. Então, também a gente vai investir nisso, porque é muito importante. Então, vamos partir para o setor sucro-alcooleiro. Então, eu vou começar do plantio. O plantio, Alexandre é o presidente da FEPLANA, que é a Federação de Plantadores de Cana do Brasil, fica no Nordeste, e foi um dos primeiros adeptos ao Bolsonaro. Lá no início da campanha, em 2018, o Alexandre já trabalhava lá, trazendo votos para a eleição do presidente Bolsonaro. E o Evandro Gussi, da Única, a Única presidente da Única. Então, Alexandre, você está aí, Alexandre? Estou sim, Alvarenga. Então, vamos lá, fala aí. Um bom dia a todos, plantadores amigos aí de do cana. Conselho participando, o presidente Pedro Guimarães, da Caixa. É um prazer estar aqui, Alvarenga. Mais uma vez, a gente agradece. Eu estava numa videoconferência, inclusive com o Evandro também, que acabou de entrar aqui na reunião. Estávamos com ele numa reunião na FPA, de um assunto para tratar de importação de etanol. Mas, presidente, o setor produtivo, né, como sou da Federação de Plantadores de Cana do Brasil, somos fornecedores de cana, né? Nós estamos da área agrícola. Embora também temos algumas cooperativas, tá? Nosso presidente aí, Márcio, da OCB, doutor João, bom dia, João Martins, e a gente tem algumas cooperativas também aqui na região, no Nordeste. Eu sou de Recife, e eu vou utilizar até uma frase que a ministra Tereza Cristina, nas visitas que fez aqui ao Nordeste, até a pedido do presidente Bolsonaro, que nós acompanhamos, a CNA, deu todo o suporte à ministra para estar conhecendo aqui a região, como ela mesma falou que não conhecia. E a ministra, numa dessas reuniões, comentou que, falando do nosso setor, em Alagoas tem 7 unidades industriais, 6 a 7 unidades industriais, propensas a reabrir com cooperativas de produtores de cana. É um exemplo que algumas unidades, alguns produtores estão se organizando e fazendo isso. Aqui em Pernambuco mesmo, eu sou presidente de uma cooperativa que reabriu já faz 6 anos, e graças a Deus a gente está com grande sucesso, inclusive pagando sobras bem significativas, viabilizando o nosso cooperado, né? E essas unidades em Alagoas, e a dificuldade que a gente tem para reabrir essas cooperativas, a ministra, quando falou nessa questão de Alagoas, eu comentei para ela que a principal dificuldade que tem uma cooperativa nova é ter um cadastro para buscar recursos para fazer um apontamento de unidade industrial como essa, que nós gastamos em torno de 14 a 20 milhões de reais logo no primeiro ano, né?
quando a gente se estabiliza, como já tem esse processo aí, para o senhor ter ideia, aqui no Nordeste já são 3 cooperativas aqui em Pernambuco, duas em Alagoas e tem uma no Rio de Janeiro. E está se espalhando, porque o produtor está vendo que ele tem que não trabalhar mais naquela questão do setor primário, ele tem que agregar valor. E a dificuldade maior é justamente em trazer esse recurso, conseguir esse recurso. A gente tem, além das cooperativas aqui que tem ajudado bastante nesse sentido, temos também aqui no Nordeste a situação do Banco do Nordeste, né, que tem que ter um FNE. Mas a dificuldade é muito grande. Inclusive, o Banco do Nordeste está começando a trabalhar com cooperativas agora, que devido a grandes passivos que eles tinham com cooperativas, não trabalhavam. E a gente até fez uma reunião com o pessoal do Banco do Nordeste, a OCB está trabalhando muito com relação a isso também. Eu disse até ao superintendente aqui, ao presidente do Banco do Nordeste, que eu estive até jantando com ele, e a ministra, na casa do senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, que tem padres e padres, né? Tem aquelas cooperativas realmente que não tem, vamos dizer assim, um histórico bom para começar esses financiamentos. E a gente queria ver se a Caixa abriria essa discussão junto com essas novas cooperativas para poder viabilizar o seu funcionamento. Outra situação também que a gente da Cana vê, a Cana, eu sei que isso é política do governo, mais uma coisa que eu gostaria de falar, é do Plano ABC. Do Plano ABC, a cana não faz parte da agricultura de baixo carbono, de baixo impacto carbono, que tem uma taxa de juros de 4,5% a 6%, que é um valor bem menor do que as taxas utilizadas normalmente. A questão das indústrias também tem a questão da arrantagem do etanol. Eu vou deixar até o Evandro, que tem mais capacidade do que eu, representando as unidades industriais, falar sobre isso aí, dos financiamentos que as unidades tiveram grande dificuldade também de realizar esses financiamentos. Mas, parabéns ao Varenga, a gente agradece aqui a oportunidade. Um grande abraço. Vamos continuar na Cana. O Evandro Gussi, presidente da Única, você podia falar? Você está aí, Evandro? Você está com a mão levantada ali? Evandro Gussi. Bom, enquanto o Evandro não fala, o Chiquinho Maturro, presidente da AgriShow, a maior feira de máquinas agrícolas do mundo, não é isso, Chiquinho? Fala aí, por favor. Você falou que é maior do mundo, então é mesmo, viu, Antônio? Bom dia a todos, a quem eu ainda não cumprimentei. Obrigado, Antônio, pela oportunidade de falar diretamente ao presidente da Caixa. Parabéns pelo seu trabalho, presidente. É gigantesco o que a gente vê pelo Brasil. Eu tenho vários itens, mas eu vou me ater a somente 2. Nós temos um projeto da Embrapa, que é sistemas integrados. Integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária e floresta. E a gente se baseou no início em cima do programa ABC. Só que o programa ABC que nós ajudamos a trabalhar, ajudamos a construir, é um programa muito bom, que prevê tudo que o Orita falou, que todos falaram, que é correção de solo, sistematização, preservação e tal. Juntamos um grupo de empresas e puxamos dinheiro do bolso para poder pegar esse projeto que estava numa gaveta dentro da Embrapa, como deve ter outros tantos bons projetos, e transformar em coisa viável. Hoje, dados oficiais da Embrapa, nós já temos 17 milhões e 500 mil hectares no Brasil em sistemas integrados, que tem caminhado muito bem. Qualquer integração cabe aí. Mas a integração lavoura-pecuária, presidente, é uma agricultura sem parar. Ela trabalha o ano inteirinho. O agricultor, ou o produtor, ou o funcionário dessa fazenda, ele é um polivalente. Ele trabalha o ano inteiro em várias operações. Acabou o tempo que ele era o homem que mexia com o gado, ou que era o tratorista, ou que operava uma colhedeira ou pulverizador. Acabou. Ele é um homem que vai fazer aquilo que se faz dentro de uma indústria, que é uma produção em célula. Ele trabalha todas as máquinas. Portanto, tem que ser um operador mais qualificado. O que é que pega hoje? Além da falta de recursos, porque o ABC sempre tem um recurso muito pequeno, o Orita sabe disso,
O que acontece? Nós estamos presos a um modelo de plano safra, que é o que se fazia quando o agricultor fazia uma safra por ano, que era a safra de verão, que era um modelo mais ao sul do Brasil. Hoje, o Brasil planta o ano todo, safra, segunda safra, terceira safra. Quem tem gado integrado vai fazer 4 safras, e se olha para o pesquisador olha uma quinta safra, que é uma safra de palha. Tem agricultores aqui que sabem exatamente o que eu estou falando. Então, o que nós precisaríamos que a Caixa pudesse ousar a sair do ano safra, que é 1º de julho a 30 de junho, e fazer um ano calendário, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso seria uma ousadia da Caixa, porque esse modelo, embora seja lei, está previsto, está tudo certo no Manual do Crédito Rural, é um modelo que já não atende o Brasil tropical, esse Brasil que planta o ano inteiro. Então, o ano calendário seria o ideal. Eu acho que os agricultores que estão aqui, Márcio, Dr. João Martins, todo esse pessoal sabe exatamente o que eu estou falando. O ano safra já não nos atende. Precisaríamos trabalhar dentro do ano calendário. E, para finalizar, presidente, eu sei do seu tempo, eu agradeço, eu gostaria de ter a oportunidade que o senhor designe alguém para a gente trabalhar e montar um novo modelo, aproveitando a capilaridade que tem a Caixa Econômica em todo o país. É só dotar um pouco de qualificação desse seu pessoal, e que eu, inclusive, sou correntista da Caixa, preparar esse pessoal para atender o lado agro, porque ele não é um cliente comum. Ele trabalha dentro de janelas específicas, como disse o Walter, é uma janela, ele perdeu um dia, ou perdeu 2 dias, ele perde luminosidade e perde safra lá na frente. Então, é uma janela que tem que ser obedecida. Se o senhor designar alguém para que a gente possa discutir esses assuntos, e eu vou fechar dizendo sobre a informatização. As máquinas hoje, elas estão informatizadas, assegurando muito menos perda no plantio, nos tratos culturais, nas colheitas, na pulverização. Hoje, nós fazemos pulverização localizada. Há uns anos atrás, detectava uma determinada praga, se fazia em área total. Isso é preservação, isso é tecnologia, e isso custa ainda um pouco mais caro. A máquina custa mais caro por isso. Então, eu peço aí que nos dê a oportunidade de conversar e tratar esses temas com quem de direito, se a gente puder avançar. Muito obrigado, Alvarenga, obrigado, presidente. E João Sampaio, você não escapa da festa, escapa da pandemia, e a gente faz a festa aí, João. Parabéns. Obrigado, Chico. Eu acho que tem... eu gostei muito da ideia. Na verdade, eu já me perguntava. Esse seu ponto foi muito... Como a gente tem 2 ou 3 safras, né? Eu acho que é uma pergunta excelente. Por que começar no meio do ano? Como não entendia nada desse segmento, foi uma pergunta que eu fiz e nunca ninguém me respondeu adequadamente. Eu acho que vai ser uma boa iniciativa. Na minha opinião, não tem nenhum motivo para fazer essa questão do ano safra pelas maneiras como eu vi, pelas operações que eu vi aqui. Acho que tem que ser algo... Por isso também que eu prefiro um crédito mais longo, né? Eu acho que essa questão de ficar financiando a curto prazo, eu acho que ele tem que ser uma composição do crédito, ou seja, nós vemos muito clientes comum e não operação por operação. Então, mas a gente o Celso vai ser a nossa ponta aqui de contato, já falei, já vou mandar para o Alvarenga, acho que ele tem o contato, mas de qualquer maneira eu mando. E em relação a parte da ABC, o que eles estavam me dizendo aqui é que essa linha nossa, via LCA, ela já também engloba, mas, de novo, como eu falei no começo, nada como conversar. Então, do ponto de vista do ano safra, acho excelente, até do ponto de vista da Caixa Econômica, é mais um diferencial nosso, porque o que eu vi é isso, muita gente... Interessante, essa questão do Brasil de poder ter várias safras, enquanto que, obviamente, em regiões com clima temperado isso não vai acontecer, faz uma diferença incrível. E é uma diferença da Caixa Econômica Federal. A gente não vai
não vai ter uma vantagem comparativa fazendo mais que do mesmo, né? E aí, é óbvio que o Banco do Brasil vai continuar dominando, que eu acho ótimo do ponto de vista de competição, mas a gente vai buscar, sim, ideias diferentes, matematicamente, sempre, mas eu gostei, né, Celso? Depois, bom. Evandro Gussi. Presidente, é só marcar a reunião que nós estaremos presentes para contribuir. Muito obrigado. Evandro Gussi, presidente da Única, dá o seu recado. Bom, rapidamente, primeiro, Alvarenga, obrigado por essa oportunidade super importante. Desculpe, na hora que eu comecei a falar, deu um bug aqui no sistema e caiu. Parabenizar o João Sampaio, né, que é sempre uma razão de aprendizado quando a gente convive com o João, né? Eu tive essa oportunidade, é sempre muito rica. E presidente Pedro, eu queria lhe parabenizar por 2 pontos principais. Primeiro, por estar acabando com esse falso conceito para o século XXI da distinção entre campo e cidade, né? Isso, para o Brasil de 50, 60, 70 anos atrás, faria algum sentido, né? Hoje não faz mais. A integração campo-cidade é cada vez maior, então não há justificativa para uma dedicação exclusiva e para segregação bancária para isso, né? O setor privado está mostrando isso e a Caixa dá uma resposta super positiva nesse ponto. O segundo é que quanto mais racional matematicamente a Caixa for, mais ela vai poder cumprir a sua função social, né? Porque tinha um freio no interior de São Paulo que dizem que dinheiro é coisa do capeta. Você quer ver o capeta, fique sem dinheiro. Ou seja, um banco que não respeitar os princípios da racionalidade econômica vai ter problemas e não vai cumprir as suas missões, especialmente essas mais nobres, essas sociais. Olhando para o nosso lado de cá, o setor sucroenergético é a primeira agroindústria brasileira. Começou no século XVI e, ao mesmo tempo, a que mais soube se reinventar. Então, hoje, quando o senhor olha o processamento agroindustrial da cana-de-açúcar, é nada parecido com aquilo que se fazia há 30 anos atrás. Então, hoje, especialmente no Centro-Sul, nós temos uma colheita 100% mecanizada, inclusive foi um dos maiores programas de requalificação profissional da história do Brasil, em que cortadores de cana viraram operadores dessas máquinas também ultra tecnológicas, e superamos um desafio enorme, que era fazer o negócio sustentável. Então, hoje nós temos um negócio absolutamente sustentável. O nosso desafio, agora para o século XXI, é a sustentabilidade como negócio. Conquistar o negócio sustentável é transformar a sustentabilidade num negócio. E é isso que, basicamente, fez o RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis. Ou seja, eu já sei intuitivamente que eu reduzo a emissão de carbono até 90% usando etanol, por exemplo, né? O mesmo serve para o biodiesel, mas vamos falar aqui do etanol. Mas eu não tinha a apropriação, a tangibilidade econômica desse processo. Então, o RenovaBio torna isso tangível. Eu consigo identificar quantos litros de etanol eu preciso em cada usina para que ele reduza 1 tonelada de carbono. Por que isso é importante? O Brasil está sendo colocado injustamente num corner da sustentabilidade, que põe a perder todos esses avanços fabulosos que a gente está ouvindo aqui, que é verdadeiro. Quem roda o Brasil sabe que o Brasil tem além da agricultura, da agropecuária mais eficiente do mundo, tem também a mais sustentável do mundo, né? Mas, infelizmente, e por razões que não cabem aqui, nós temos sido colocados aí injustamente em situações ruins para nós. O que o nosso setor, como outros aqui também, como nós podemos contribuir com isso? Quando eu deixo de falar simplesmente do negócio sustentável, isso daí é default, e começo a falar em sustentabilidade, ou seja, eu produzo hoje, além de açúcar, etanol, bioeletricidade, as usinas são a segunda maior fonte de produção de energia elétrica renovável, só perdemos para a hidroeletricidade, estamos muito na frente da fotovoltaica, muito na frente da energia eólica, por exemplo, mas agora nós somos, e a gente está se posicionando como a Netflix, o Spotify dos créditos de carbono. Eu consigo hoje promover redução, no futuro próximo vamos produzir captura de carbono via mobilidade sustentável, energia elétrica e
etanol, né? Isso é um ativo importante, não só para o nosso setor, mas também para essa imagem e reputação do Brasil. Então, a gente pensar em estruturar crédito com base em carbono, lógico, respeitando toda a lógica da matemática financeira, eu acho que é um caminho. Pensar, sentar e estruturar é um ponto. E o segundo ponto, o Alexandre citou aqui, um processo de crédito baseado em estoques, né, uma arrendagem, também é um processo que funciona importante. Nós vimos aí no começo do ano uma tempestade perfeita, assustadora, porque a redução do preço de petróleo associada à retração drástica de demanda trazia um cenário assim assustador para o setor, né? Estamos sobrevivendo graças ao altíssimo nível de capacidade de gestão do setor, mas vamos sair feridos, mas muitos e quase todos também vão. Então, mas e aí o BNDES trouxe uma proposta de arrendagem, e aqui adoro o presidente Montesano, acho uma pessoa super iluminada, mas naquela ocasião disse, olha, guarda-chuva para dia de sol, não vai resolver. Né? Então, a gente pensar numa estruturação que respeite matemática financeira, mas que também respeite o processo operacional, né? Para crédito baseado em estoques, visto que hoje essa operação tem como ser absolutamente segura, ou seja, existem firmas inspetoras com altíssimo nível de compliance, de confiabilidade, inclusive internacional, com reputação global. Então, pode ser aí uma solução. Então, estruturação de linhas baseadas em crédito de carbono, eu acho que isso faz muito sentido, ajuda não só o setor, vai ser utilizado depois por outros setores e contribui com imagem e reputação, e esse processo da arrendagem também é bom para o banco, porque eu tenho um instrumento de garantia com altíssimo nível de liquidez e com segurança, e bom também para o produtor de etanol, que pode ter um crédito mais barato fruto dessa operação. Obrigado de novo, Alvarenga, e obrigado, presidente. Parabéns aí pela sua gestão racional e também passional. Quando as duas coisas estão em equilíbrio, como está na sua pessoa e na sua gestão, o processo anda. Muito obrigado, Evandro. Eu recebi já um telefonema aqui que o tempo, já atropelamos o tempo do presidente Pedro, então eu me desculpo a todos os outros que gostariam de falar, mas a gente já atropelou o tempo. E eu só queria passar a palavra ao Pedro para que ele encerrasse, fazendo o comentário o tempo que ele quiser, e parabenizar aproveitar aqui para parabenizar o meu vice-presidente, Osana Almeida, que me mandou já aqui uma foto. Nasceu hoje um gêmeos dele. Então, ele teve o vovô, ele já era avô, mas ele hoje recebeu duplo parabéns, duplo avô dele, né? Então, o Osana é um grande amigo, é vice-presidente da SNA, tem uma belíssima fazenda aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, Pedro. Obrigadíssimo, Toninho. Obrigadíssimo. Não, é um prazer. Acho que a gente teve já várias ideias. Essa questão da cana é algo secular no Brasil. Eu estava conversando aqui também. O que a gente puder, vamos organizar essa conversa. Até porque, de novo, a gente pensa no cliente e não operação por operação. Então, quando você pensa no cliente, existem maneiras de agregar valor que, se você pensar individualmente, pode não ser tão rentável, mas quando isso é uma coisa que eu percebi até conversando com o Rubem, né, um grande amigo, e uma pena para mim que ele tenha saído. Acho que o Banco do Brasil ele é uma pessoa diferenciada, gosto muito dele também. E a gente conversava muito, a relação entre Caixa e Banco do Brasil, não sei se foi tão próxima quanto nesse quase 2 anos que a gente estava aqui. E ele sempre falou, Pedro, o valor do cliente agro, ele não é entendido pelo mercado porque a gente tem uma adição de valor gigante com outros produtos. Era uma coisa que parecia óbvia para mim, mas visitando bastante ficou matemático. Então, a gente tem sim, a gente ouve, a gente faz conta, e acho que vocês podem ver por todas as iniciativas, aonde a Caixa entrou, a gente normalmente é o líder de muito longe,
matematicamente, o resultado do banco foi mais do que o dobro do maior lucro histórico ano passado. Estamos com uma série de medidas. Então, acho que o balanço foi resolvido. A gente, quando assumiu, tinha um balanço que tinha ressalva, que era inaceitável há 4 anos. Todos os passos que nós fizemos foram de aumentar a governança, reforçar a matemática, para que nós tenhamos essas decisões que às vezes são mitos, e realmente não tem por que a Caixa Econômica não entrar no setor agropecuário de uma maneira matemática, focada, mas eu penso que vai ser algo que a gente está começando e vai ser cada vez maior esse espaço. Até porque com a redução da taxa de juros, é uma coisa simples, a gente precisa ter uma carteira de crédito maior, porque o spread do crédito ficou menor, só que as suas despesas fixas, seja com o pessoal, seja administrativas, se mantêm constantes. Então, por mais que você tenha alguma redução da rentabilidade, isso que explica por que os bancos europeus, americanos e asiáticos têm carteiras de crédito tão grandes, exatamente porque o spread lá é tão menor. Então, uma Selic a 2,25 demanda naturalmente que todos os bancos tenham novos segmentos ou sejam maiores naqueles segmentos que já estejam. Então, o segmento agro é uma consequência natural do que está acontecendo e algo que, exatamente pela pulverização que nós temos no Brasil, então aqui nós estamos falando, Alvarenga, com certamente grandes empresários, representantes, cooperativas, mas algo que nós faremos também, eu quero reforçar, é desde o pequeno, lá do Pronaf, porque é inaceitável que nós tenhamos 2 bilhões de reais alocados para isso, e como é que a Caixa pode fazer zero? Isso, na verdade, vai contra a essência do banco de todos os brasileiros. Então, nós faremos, sim, e quanto mais a gente puder ter a ajuda de vocês, mais a gente vai conseguir achar matematicamente aqueles que sejam clientes que precisem e que possam efetivamente se manter clientes. Porque o que acontece? Quando a gente tem um cliente que tem a capacidade de pagamento, que vai sendo ajudado, ele vai ser cliente por 5, 10, 15, 20 anos. Ele não vai ser um cliente de um ano só. E quando a gente não tem um cliente que tem a capacidade de pagamento, não vai ser por um ano só, porque a gente não vai renovar e vai gerar um estresse para todo o segmento. Então, de maneira objetiva, eu quero agradecer o convite, acho que foi muito bom, tem aqui várias outras pessoas, obviamente respeitando todos os distanciamentos, mas nós temos aqui várias pessoas na sala ouvindo. O Celso vai fazer essa contraparte, mas o Rafael, que é o vice-presidente do Banco de Atacado, vai fazer também essa relação com as empresas, e certamente nós vamos avançar de uma maneira eficiente, matemática e mais ágil do que vocês estão acostumados. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado a você pela sua disponibilidade, muito obrigado a todos os participantes também. Eu creio que a gente conseguiu cumprir com o nosso papel, ou seja, trazer para a Caixa Econômica as sugestões do setor e que você levasse também para o setor as diretrizes da Caixa. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nil. Abraço. Um abraço. Bom dia. Um abraço a todos. Obrigado. Bom dia. Um abraço.